Boa noite. Hoje nós vamos aí para a nossa última aula de Direito Processual Penal deste semestre. Vamos hoje falar sobre recurso. Nós vamos dar noções iniciais acerca dos recursos penais e vamos também falar dos dois principais recursos penais, que são a apelação e o recurso em sentido estrito. Nós temos uma série de outros recursos, porém são recursos de menor importância e aqueles que são mais utilizados no processo penal são a apelação e o recurso em sentido estrito. Conforme já adiantei para vocês, eu vou projetar a tela aqui. Eu peço só que alguém, porque como eu não tenho muita experiência nisso, eu peço só que alguém abra o áudio e me informe se conseguiu visualizar aí a tela, porque para ver se eu estou fazendo o negócio certinho. Vamos lá. Uma janela, acho que é aqui. Aqui. Visualizaram aí? Dá para visualizar sim, professor. Excelente. Vamos lá. Vamos lá. Começar do começo. Oh, Deus do céu. É um trem complicado, viu? Aqui. Muito bem. Vamos começar do começo. Começar de conceito. Olha lá. Recurso é a providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão ou situação processual, com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. E, mais uma vez, recurso é a providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão. Deixa eu localizar aqui. Temos nova apreciação. Aqui. Não, vamos lá. Isso. Nova apreciação da decisão ou situação processual com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. Ok, vamos destrinchar esse conceito aí. Olha só, gente, no conceito nós vimos que o recurso pode ser considerado como uma providência legal, ou seja, é um instituto de direito processual. O recurso ele é um instituto jurídico de direito processual. E vocês vejam que do conceito aí consta imposta ao juiz ou concedida à parte interessada. Imposta ao juiz ou concedida à parte interessada. Por que nós temos essas duas possibilidades aí iniciais no conceito legal de recurso? Vocês vão ver que nós temos alguns recursos, nós temos algumas decisões que são sujeitas ao reexame necessário. São sujeitas ao reexame necessário. Por isso que o juiz, em determinadas decisões, isso aí é caso a caso, em determinadas decisões, o juiz, por obrigação legal, decidindo em um determinado sentido, ele tem que sujeitar a causa, sujeitar a sua decisão obrigatoriamente à segunda instância. Por isso que se fala de providência legal imposta ao juiz. Isso em determinadas decisões. Determinadas decisões são sujeitas, nós vamos citar aqui exemplo, determinadas decisões são sujeitas ao duplo grau de jurisdição necessário, duplo grau de jurisdição necessário. Por isso que se fala em imposição. Então, a depender do recurso, ele é imposto ao juiz ou é concedido à parte interessada. Quem é a parte interessada? A parte interessada é aquela que teve a decisão em seu desfavor. Aquele que teve a decisão em seu desfavor, é concedida a ele a possibilidade de recorrer.
é concedida a ele a possibilidade de sujeitar a decisão que lhe foi desfavorável à nova apreciação do Poder Judiciário. Como é que ela viabiliza essa reanálise? Ela viabiliza por meio da interposição de um recurso. Consistente em um meio de se obter nova apreciação da decisão ou situação processual, vejam vocês, nós temos aí, então, uma reanálise, como eu acabei de dizer, da decisão ou situação processual. Por que nós podemos falar de decisão ou situação processual? Nós estamos aí estudando, esse é o segundo semestre em que vocês estudam direito processual. Nós não temos somente normas que regulamentam o direito material, nós temos normas que regulamentam o direito material, e no direito, na direito penal, as normas de direito material é o Código Penal e as leis que prevêem crimes, e nós temos o direito formal, que vem a ser a lei que regulamenta o direito processual. Pois bem, quando nós falamos de nova apreciação de decisão ou situação processual, é porque nós podemos ter uma decisão judicial ao final em que o juiz entra propriamente no mérito da demanda, por exemplo, condenando ou absolvendo, e aí nós temos uma decisão de mérito, ou o juiz simplesmente decide em um ou outro sentido, considerando, por exemplo, simplesmente normas de natureza processual. Ele pode simplesmente decretar uma nulidade por qualquer fundamento na decisão. Então, neste caso, aquele em desfavor de quem o juiz sentenciou, alegando, por exemplo, decidindo por uma nulidade, este pode submeter essa decisão do juiz que decretou a nulidade, pode submetê-la, mais uma vez, à apreciação de segunda instância, pode submetê-la à apreciação de segunda instância, e como é que ele vai fazê-lo? Vai fazê-lo por meio de um recurso. E, fechando, com o fim de corrigi-la, se nós estivermos falando de uma decisão em que há desrespeito à norma processual, modificá-la, se nós estivermos falando de uma decisão de mérito, condenatória ou absolutória, ou confirmá-la. O propósito pode ser também para confirmá-la. Mas como é isso? Nós vamos ver que para aquelas decisões, em especial para aqueles recursos, aquelas decisões sujeitas a duplo grau de jurisdição, a duplo grau de jurisdição necessário, ou seja, aquelas decisões em que é imposto ao juiz a reanálise do caso, reanálise não por ele, pela segunda instância, nós temos aí a necessidade de que a decisão dada pelo juiz seja confirmada. Confirma-se como? Confirma-se por meio de um recurso, que é o recurso de ofício, reexame necessário. Ok? Vamos lá. Quais são os pressupostos para a análise de um recurso? Quais são os pressupostos de um recurso? Nós temos pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Vamos aos pressupostos objetivos primeiro. O recurso, para ser possível a interposição de um recurso, deve-se atender ao pressuposto objetivo do cabimento. Diz-se que um recurso ele deve ser cabível. O que é um recurso ser cabível? O recurso ele tem que ser previsto em lei. Para que eu recorra de uma decisão, valendo-me de um recurso, eu tenho que me valer de um recurso previsto em lei. Por isso que se diz, é neste sentido que se fala em cabimento. Há o cabimento quando nós temos um recurso que é previsto em lei. Há cabimento quando nós temos um recurso previsto em lei. Pressuposto objetivo 2, adequação. Adequação. Hoje,
nós vamos falar de apelação e recurso em sentido estrito, que são os dois principais recursos no processo penal. Porém, nós temos outros recursos, nós temos embargo de declaração, nós temos carta testemunhável, nós temos vários outros recursos, cada qual com suas particularidades. Mas é necessário, em razão dessa previsão de várias modalidades de recurso, é necessário que quando eu quero uma reanálise de uma decisão, eu me utilize do recurso adequado. É nesse sentido que se fala em adequação. Se eu tenho várias espécies de recurso, cada qual tem o seu propósito. Eu não posso me valer de um recurso que não seja o adequado para aquele pedido que estou fazendo. Por isso que se fala em adequação. Primeiro dos pressupostos, o recurso tem que ser previsto em lei. Segundo os pressupostos, eu tenho que me valer do recurso adequado para aquele pedido que estou fazendo. Apesar, gente, desta previsão, apesar dessa necessidade de que o recurso seja adequado, ou seja, se o que eu estou pedindo, eu tenho que pedi-lo por meio do recurso em sentido estrito, eu tenho que interpor recurso em sentido estrito. Se o que eu estou pedindo, a lei estabelece que eu tenho que interpor um recurso de apelação, eu vou interpor um recurso de apelação. É nesse sentido que o recurso tem que ser adequado. Apesar desta previsão legal, existe uma situação que se chama fungibilidade. Fungibilidade, o que é isso? É a possibilidade de interposição de um recurso por outro quando não há má-fé. Suponhamos que a decisão seja uma decisão truncada, seja uma decisão complexa, ou mesmo que a situação que me foi desfavorável, ela não é muito clara na lei qual seria o recurso cabível. Neste caso, existe a possibilidade de interposição de um recurso por outro. Essa possibilidade está prevista lá no artigo 579 do Código de Processo Penal. Vamos a ele aqui. Vou mostrar para vocês. Existe essa fungibilidade, mas ela não é uma fungibilidade absoluta. Vai lá, artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Como eu estou falando para vocês, tem situações que são dúbias. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Por que isso é importante, gente? Nós sabemos exatamente qual o recurso e por que se fala na impossibilidade não havendo má-fé. Porque nós vamos ver que cada recurso, nós não vamos entrar nesse mérito, até mesmo porque questão de prazo é muito mais um decoreba do que propriamente uma questão de grande importância, sim. Mas o que vocês têm que saber é que todo recurso ele tem um prazo previsto em lei. Tem um prazo para interposição. 10 dias, 15 dias, 5 dias depois da ciência da decisão. Quando a parte se utiliza de um recurso pelo outro, ou seja, nós estamos diante de uma situação de uma decisão dúbia, e sendo cabível para a situação o recurso em sentido estrito, eu interponho uma apelação, por exemplo, se a situação for dúbia, se não houver má-fé, o juiz recebe um recurso pelo outro. Mais uma vez, no nosso exemplo, a questão era passível de requestionamento por meio de recurso em sentido estrito, e eu interpus uma apelação.
O juiz pode receber a apelação, eu interpus a apelação. O juiz pode receber a apelação como se recurso em sentido estrito fosse. Porém, eu tenho que interpor dentro do prazo previsto para o recurso em sentido estrito. Suponhamos, só para vocês terem uma ideia, suponhamos que, para a situação cabível, o prazo para a interposição do recurso X, vamos nem dar nome aos recursos, não. O prazo para suponhamos que a decisão que me foi desfavorável, ela seria questionada pelo recurso X, cujo prazo de interposição é de 5 dias, a contar da ciência da decisão. Só que eu, acreditando que não seria o recurso X, mas sim o recurso Y, eu interponho o recurso Y. Só que para o recurso Y, o prazo de interposição é 10 dias e não 5 dias. E pensando eu que era recurso Y, eu interponho no 8º dia após a ciência da decisão. Ou seja, já transcorreu os 5 primeiros dias, que era do recurso cabível, na verdade. Eu matei a aula de processo penal de recurso, e não me dei conta de que o recurso era o X, não era o Y, interpus o Y no 8º dia. Neste caso, o juiz não recebe um recurso pelo outro. Neste caso, o seu recurso ele não vai ser recebido, porque era o recurso X de 5 dias, você deixou escoar o prazo de 5 dias, apesar de você estar pensando que era o recurso Y, prazo de interposição é 10 dias. Você deixou estourar o prazo de 5, que era o recurso apropriado. Tranquilo? Então, nós temos essa possibilidade, sim, de fungibilidade dos recursos, nós temos essa possibilidade, sim, de fungibilidade do recurso, mas quando eu interponho um recurso errado, eu tenho que obedecer o prazo do recurso certo, se os prazos forem diferentes. Porque se eu não obedecer, o juiz não recebe um recurso pelo outro. Tempestividade, gente. E quem tiver qualquer questionamento for fazer qualquer questionamento, faça, por favor, pelo áudio, viu? Tempestividade. O recurso, ele tem que ser interposto no prazo estabelecido em lei. Como eu disse para vocês, a pessoa não tem o prazo ad eterno aí para questionar uma decisão que lhe foi desfavorável, não. Tem o prazo estabelecido em lei. E cada recurso tem o seu prazo. Alguns recursos têm prazo menor, outros recursos têm prazo maior, cada qual tem o seu prazo. Pressuposto 4, regularidade. Regularidade. Olha só, todo recurso, ele tem seus requisitos próprios. Além de prazo de interposição, por exemplo, ele tem forma de interposição, ele tem pressupostos que são só dele. Para que eu possa me valer do recurso, de qualquer natureza, eu tenho que atender a todos esses pressupostos legais, para que haja regularidade. Se não houver regularidade, se eu não obedecer na interposição do recurso, se eu não obedecer à regulamentação deste recurso, não vai haver regularidade. Não havendo regularidade, o meu recurso, o juiz sequer entra no mérito do que eu estou pedindo. A respeito da regularidade, nós temos lá o artigo 578, vamos a ele, caput. O recurso será interposto por petição ou termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então, vejam vocês, esse aqui é um dos pressupostos de todo recurso. O recurso tem que ser por petição, o pedido de recurso, e aqui nós estamos falando só do pedido. O pedido do recurso, ele tem que ser por petição ou termo nos autos. Esse aqui é um dos pressupostos. Quando você vai para cada análise de cada um dos recursos, como disse, apelação, recurso cite distrito, carta testemunhável e outros,
cada qual tem as suas particularidades, e todas essas particularidades têm que ser atendidas para que nós falemos em regularidade do recurso. Ausência, outro pressuposto objetivo para análise de recurso. Ausência de fatos impeditivos. Fatos impeditivos de quê? Fatos impeditivos de que eu possa interpor o recurso. Você fala em fatos impeditivos, o fato que pode impedir a interposição de um recurso é um fato pretérito à interposição. O principal destes fatos seria a renúncia ao direito de recorrer. Eu tive contra mim uma decisão desfavorável e, mesmo tendo contra mim uma decisão desfavorável, eu posso tomar 3 posturas. Eu posso, 1, recorrer, 2, não me manifestar e deixar a sentença transitar em julgado, a sentença que me é desfavorável, e 3, manifestar-me expressamente no sentido de que eu renuncio ao meu direito de recurso. Se eu, dentro do prazo para interposição de recursos, ponhamos que seja um recurso no prazo de 10 dias, se eu, no 3º dia, vou lá e me manifesto expressamente renunciando ao meu direito de recorrer, nós estamos diante de um fato impeditivo. Se eu já me manifestei nesse sentido, livre e espontânea e expressamente, por mais que ainda restem 7 dias, nós estamos aí falando de um prazo de recurso de 10 dias, por mais que ainda restem 7 dias, eu não vou poder exercer este meu direito de recorrer. Agora, a este respeito, é importante a gente analisar a súmula 705 do STF. Consta lá da súmula, olha, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Mais uma vez, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Olha só, gente, olha só. Se nós estamos diante de uma renúncia feita exclusivamente pelo réu, ele renunciou expressamente ao seu direito de recorrer, porém ele o fez, a sua pessoa, sem assistência do seu defensor, sem assistência do seu advogado, ou mesmo do defensor público, sem assistência do profissional que é técnico, essa renúncia, ela não impede que o seu defensor, seja ele um advogado constituído, seja ele um advogado dativo, seja ele um defensor público, não impede que o seu defensor recorra. E por que assim é? É assim porque é o defensor quem tem conhecimento de normas processuais, por exemplo. É o defensor que é técnico, é o defensor que tem conhecimento de normas jurídicas. Ele não está vinculado à renúncia feita pelo réu, tão somente, porque o réu não tem conhecimento. Tranquilo? A renúncia é um fato impeditivo, sim, mas essa renúncia tem que se dar ou feita pelo profissional, pelo advogado, defensor, ou feita em conjunto pelos dois. Tranquilo? A ausência de fatos extintivos é outro pressuposto necessário para que nós tenhamos a análise de um recurso. A ausência de fatos extintivos. O que são fatos extintivos? Fatos impeditivos são fatos pretéritos que antecedem a interposição do recurso. Fatos extintivos são fatos posteriores à interposição de recurso. E são fatos que levam à sua não análise. Nós temos aqui os 2 exemplos clássicos, são a desistência e a deserção.
a desistência e a deserção. Na desistência, nós temos, por exemplo, num primeiro momento, nós temos a interposição de recurso, e nós vamos ver que uma coisa é a interposição, outra coisa é a apresentação das razões recursais. Nós podemos ter, num primeiro momento, a interposição de recurso, porém, após essa interposição, a parte manifesta-se expressamente no sentido de que não quer mais recorrer. Ela interpôs o recurso, porém, após a interposição, nós temos um prazo, que é o prazo destinado para a apresentação das razões recursais. Primeiro, ele só manifesta, quero recorrer. No segundo momento, ele se manifesta. Agora, no segundo momento, o juiz fala, agora apresente suas razões. Você quer recorrer por quê? A decisão está errada em que aspecto? Você não está contente com o quê? Se entre a interposição do recurso e a apresentação das razões, se eu, ao invés de apresentar as razões dentro do prazo que me é estabelecido pela lei, se eu manifesto expressamente no sentido de que não quero mais recorrer, nós vamos estar diante da desistência. Por outro lado, e este é um fato extintivo, o recurso já foi interposto. Por outro lado, nós podemos ter também a deserção. E a deserção, ela nada mais é do que a desistência tácita. Voltemos ao mesmíssimo exemplo. Nós tivemos a interposição de recurso e temos o prazo previsto em lei para a apresentação das razões de recurso. Só que a pessoa deixa escoar este prazo, deixa escoar o recorrente, ele deixa escoar esse prazo sem apresentação das razões. Nós vamos estar diante da deserção. Também é um fato extintivo. Não podem haver fatos impeditivos, ou seja, nós não podemos ter uma renúncia que precede a interposição do recurso, como também nós não podemos ter fatos extintivos. Dois desses fatos, desistência, manifestação expressa após a interposição, deserção, não apresentação das razões no prazo estabelecido em lei. Beleza? Vamos lá. Pressupostos subjetivos. Pressupostos subjetivos. Do mesmo jeito que nós temos os pressupostos objetivos, nós temos pressupostos subjetivos. Primeiro dos pressupostos subjetivos, legitimidade. Legitimidade. A legitimidade vem prevista lá no artigo 577 do Código de Processo Penal. Vamos lá. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Mais uma vez, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, pelo procurador ou pelo seu defensor. Olha só, gente. No que diz respeito à legitimidade, o que vocês têm que entender? Para que a pessoa possa recorrer, ela tem que fazer parte da relação processual. Ela tem que fazer parte da relação processual. Para que se fale em legitimidade, somente pode recorrer quem integra a relação processual. Somente pode recorrer quem integra a relação processual. E vejam lá, como consta do caput, nós estamos falando tanto de MP, quanto de réu, quanto de querelante. Querelante na ação penal privada, não é isso? Nós temos querelante e querelado. Querelado é propriamente o réu, ou seus defensores, seus representantes, né? Seus advogados, defensores, enfim. Eles que integram a relação processual são são as pessoas que têm legitimidade. Só que, além de legitimidade, se faz necessário que haja interesse jurídico. Vamos lá no 577, parágrafo único. Olha lá. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
Mais uma vez, não se admitirá, entretanto, recurso de parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Judiciário, gente, é lugar de prestação de serviço público. Nós não podemos estar, se a decisão me foi favorável, eu, réu, fui absolvido, a decisão me foi favorável. Eu não tenho interesse jurídico. Eu não tenho interesse jurídico. Eu tenho legitimidade? Eu tenho legitimidade. Eu integro a relação processual, mas eu tenho interesse jurídico? Não, eu não tenho interesse jurídico. Por que eu não tenho interesse jurídico? Eu não tenho interesse jurídico porque eu fui absolvido. Eu não tenho interesse jurídico porque eu fui absolvido. Quando eu digo para vocês que é serviço público, eu não posso recorrer porque eu não gostei dos fundamentos. Né? O juiz, lá na parte em que ele fundamentou sua decisão, ele fundamentou, ele me absolveu, tudo bem, mas ele utilizou fundamentos que eu não gostei. Eu quero recorrer, quero que a questão seja reanalisada. Não existe essa possibilidade. A decisão, para que eu possa recorrer, a decisão tem que me ser desfavorável. Eu, réu. Agora, vejam vocês que interessante. Quando a gente fala em interesse jurídico, o Ministério Público ele ocupa uma posição muito interessante. Muito interessante. Vamos lá. Na ação pública, na ação penal pública, o Ministério Público ele quem tem legitimidade, é ele quem propõe a ação, não é isso? Apesar, e nós já falamos disso, apesar do Ministério Público propor a ação, apesar do Ministério Público denunciar uma pessoa, nada impede que, ao final, quando das suas alegações finais, após a instrução processual, ele entenda, não, peraí, num primeiro momento eu denunciei porque o inquérito indicava a responsabilização do réu. Mas, neste segundo momento aqui, após a instrução processual, eu vejo que ele é inocente. Nada impede que o Ministério Público, quando das alegações finais, ele peça absolvição. E olhem só para vocês verem que interessante. O Ministério Público ele se define em algumas situações como parte imparcial, né? Ele não só quer a condenação, ele quer a correta aplicação da lei. Então, nada impede que ele recorra, mesmo havendo condenação. Nada impede que o Ministério Público recorra a favor do réu, se nós estivermos falando de uma ação, penal pública. Se nós estivermos falando de uma ação penal pública, nada impede que o Ministério Público recorra não só contra o réu, mas também em seu favor. Porque ele disse que é uma parte imparcial, ele é também fiscal da lei, correto? Isso na ação penal pública. Na ação penal privada, o Ministério Público ele não é parte. O Ministério Público ele ocupa exclusivamente a posição de fiscal da lei. Tranquilo? Na ação penal privada, o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, ele pode recorrer apenas favoravelmente ao réu. Se eventualmente o réu foi condenado, se eventualmente o réu foi absolvido, o Ministério Público não tem legitimidade na ação penal privada, ele não tem legitimidade para recorrer contra o réu. Por quê? Porque na ação penal privada ele só é fiscal da lei. Ele pode recorrer na ação penal privada? Pode. Somente pode recorrer favoravelmente. O interesse, caso haja absolvição,
ele não tem interesse jurídico para pleitear a condenação do réu, porque nós estamos diante de uma ação penal privada, que é proposta por quem? É proposta pelo ofendido, é proposta pela vítima. Tranquilo? Interposição, gente. A interposição é o primeiro momento do recurso. A interposição é o primeiro momento do recurso. Propriamente, interposição é a manifestação do interesse de recorrer. Interposição é a manifestação do interesse de recorrer. Olha lá, está previsto lá no artigo 578. Vamos ao artigo 578. Ele que fala da interposição. Já o lemos, inclusive. O recurso será interposto por petição ou termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então, aquele que teve contra si uma decisão desfavorável, ele apresenta, ele interpõe, ele se manifesta. A interposição é a manifestação do interesse de recorrer. Ele interpõe esse recurso ou por meio de petição, uma petição em apartado, ou por manifestação nos próprios autos, por manifestação no próprio processo. Aí nós temos que vai depender da natureza do recurso. Tranquilo? Olha só, e nós já falamos um pouco disso aqui. A reanálise você pede por meio da interposição, porém, determinadas decisões são sujeitas a um recurso que é chamado de recurso de ofício. Determinadas decisões são sujeitas ao duplo grau de jurisdição necessário. Elas só têm validade se elas forem analisadas pela primeira e segunda instância. Nesse sentido, e eu trago aqui para vocês, apresento apenas um exemplo, está lá no artigo 574, inciso 1. E antes disso, eu já informo aqui para vocês, gente, que no recurso de ofício, o juiz automaticamente encaminha a decisão, o processo para a segunda instância. Não precisa de qualquer das partes interpor o recurso, não precisa de interposição. Vamos lá no exemplo de recurso de ofício, artigo 574, inciso 1. 574, inciso 1, olha lá. Os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Voluntários, o que é um recurso ser voluntário? É que ele depende da voluntariedade, ele depende da iniciativa daquele que teve contra si uma decisão desfavorável. Vamos falar aqui do inciso 1. O inciso 1, ele é um recurso interposto de ofício para o juiz. Necessariamente, o juiz encaminha a decisão para a segunda instância. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus. Veja só, não é qualquer decisão em um habeas corpus, apenas a sentença que conceder, a sentença concessiva de habeas corpus, aquela sentença que autoriza a liberação do preso em uma ação de habeas corpus. Neste caso, o juiz, ele que concedeu o habeas corpus, ele tem que encaminhar o habeas corpus para a segunda instância. Ele tem que encaminhar o habeas corpus para a segunda instância. É um caso de recurso de ofício. Mais uma vez, também chamado de recurso necessário. Temos que deve-se saber, gente, juízo à quo, instância ad quem? Juízo à quo, instância ad quem? Quem é o juízo à quo? O juízo à quo, ele é o juiz que decidiu. O juízo à quo, ele é o juiz, nós estamos falando de juiz, mas nada impede que seja também um tribunal, porque nós podemos estar diante de alguém que tenha foro privilegiado, ou mesmo nós podemos estar falando de recurso para o STJ, para o STF, e aí o juízo à quo, que é aquele que proferiu a decisão que está sendo questionada, o juízo à quo
vai ser o Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo. Eu interponho uma decisão, eu interponho um recurso contra uma decisão do TJMG para o Superior Tribunal de Justiça, o juízo ACO é o TJMG. A instância ad quem é aquela para quem eu interponho o recurso. A instância ad quem, no exemplo que nós demos, é o Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos ficar num exemplo mais fácil aqui. Primeira instância, primeira vara aqui de Montes Claros decidiu pela condenação, condenou o réu, ele é o juízo ACO. Eu interponho um recurso para o TJMG é o juiz ad quem. Quando da análise de um recurso, gente, aí passando para o próximo tópico, quando da análise de um recurso, nós temos dois juízos. Nós temos o juízo de prelibação e o juízo de debilação. Juízo de prelibação e juízo de delibação. O que é o juízo de prelibação? Olha só, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos analisando normas processuais que regulamentam os recursos. Normas processuais que regulamentam os recursos. O juízo de prelibação é a análise para se verificar se essas normas processuais foram obedecidas, para verificar se essas normas processuais foram obedecidas. Aqui nós estamos falando de juízo de prelibação. E juízo de debilação? Juízo de delibação é a análise propriamente do mérito. Se o réu é condenado e ele interpõe um recurso de apelação, por exemplo, o juízo de prelibação vai ser analisar o recurso que cabe à apelação mesmo? Foi interposto no prazo correto? Foi por meio de petição ou foi nos autos? Foi apresentado razão de recurso? E isso é juízo de prelibação, análise de normas processuais. E o juízo de delibação? O juízo de delibação é propriamente o mérito. Ele foi condenado com base nestas provas. Ele está pedindo a sua absolvição por entender que o juiz analisou as provas de maneira equivocada. Isso é mérito, isso é juízo de delibação. Olha só, o juízo de delibação, ele é um juízo, tem determinados recursos, e aí, só falando de cada um deles, mas é importante que vocês tenham esta ideia, tem recursos que esse juízo de prelibação, ele é exercido tanto pelo juiz, tanto pela primeira instância, quanto pela segunda instância. Tanto o juiz que deu a decisão recorrida, tanto ele analisa se foram obedecidas as normas processuais, como também analisa se foram obedecidas as normas processuais a segunda instância. Tanto o juízo ACO quanto a instância ad quem, em determinados recursos, exercem o juízo de prelibação, análise de respeito às normas processuais, para o recurso interposto. Porém, o juízo de delibação, a análise do mérito, essa não. Essa análise do mérito, ela é da instância ad quem. Da instância ad quem. Nós temos algumas exceções que nós temos uma exceção que nós vamos fazer referência a ela, mas o juízo de delibação, ele é, via de regra, da instância ad quem. Pois bem, gente, uma coisa, e aí falando do último tópico, uma coisa é interposição de recurso, que, como nós dissemos aqui, pode ser por meio de petição ou termo nos autos. Outra coisa muito diferente são as razões de recurso. Vamos lá no artigo 600. Mais uma vez, se tiver qualquer questionamento, abre o áudio aí, viu, gente? Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão prazo de 8 dias cada um para oferecer razões,
salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Então, vejam vocês, uma coisa é a interposição do recurso, é a manifestação do interesse de recorrer, seja apelando, seja apresentando um recurso em sentido estrito, seja apresentando uma carta testemunhável ou qualquer outro recurso. Uma coisa é a interposição do recurso. Outra coisa muito diferente é a apresentação das razões de recurso, dos motivos pelos quais você está recorrendo. São momentos distintos. São momentos distintos. No primeiro momento, você simplesmente manifesta seu interesse de recorrer. Você interpõe. No segundo momento, você apresenta as razões, os motivos pelos quais você não concorda com a decisão. Efeitos dos recursos, gente. Os recursos, eles apresentam alguns efeitos. Primeiro desses efeitos, efeito devolutivo. Efeito devolutivo. O que se diz que é o efeito devolutivo de um recurso? O recurso, ele devolve a demanda para ser novamente analisada pelo Poder Judiciário. Quando a ação é proposta, a demanda está sendo submetida à análise do Poder Judiciário. Uma vez dada a decisão, vamos falar de segunda e primeira instância, uma vez dada a decisão pelo juiz de direito, encerrou-se a prestação jurisdicional por aquele juiz de direito. Se você recorre, você devolve ao Poder Judiciário a demanda pedindo uma nova análise. E essa devolução, ela se dá para a segunda instância. Ela se dá para a instância ad quem. Nós acabamos de falar aqui, ó. Ela se dá para a instância ad quem. Tranquilo? Por que eu fiz uma observação aqui com base referente aos embargos declaratórios? Olha só. Tem um recurso que é chamado de embargo declaratório. Qual é a característica do embargo declaratório? Os embargos declaratórios, a principal característica dos embargos declaratórios, ou embargo de declaração, essa devolução, ela não se faz para a instância superior. Essa devolução, ela se faz para o próprio julgador que proferiu a decisão questionada. O embargo de declaração, ele é um recurso destinado quando a decisão apresentou obscuridade, contradição ou omissão. Obscuridade, contradição ou omissão. Neste caso, se a decisão vier com essas características e a parte interpuser um recurso de embargo declaratório, ela devolve o processo para o próprio juiz que prolatou a decisão, para a própria instância que prolatou a decisão, para que ela esclareça essa omissão, essa contradição. Tranquilo? A devolução se dá para o próprio órgão que prolatou a decisão, porque a regra é que a devolução se dê para a instância superior. Efeito suspensivo, e esse efeito foi muito discutido aí há pouco na mídia, no Supremo. O recurso, ao se recorrer, nós impedimos que a decisão transite em julgado. Quando você recorre, você impede que a decisão transite em julgado. A decisão, ela não se torna definitiva enquanto o recurso não for analisado. Se ela não é definitiva, e isso aqui foi muito objeto de questionamento, para se saber se a pessoa pode ou não ser presa, havendo apenas uma decisão de segunda instância, né? Havendo decisão de segunda instância contra ela, mas disse que do efeito suspensivo é que a circunstância de se recorrer faz com que a sentença, a decisão, ela ainda não seja exequível. A pessoa foi condenada por um crime de homicídio há 15 anos. A pessoa recorreu, ela não vai cumprir essa sentença enquanto o recurso não for analisado. Então, este é um efeito do recurso, efeito suspensivo. Efeito
extensivo. Efeito extensivo. Vamos lá no artigo 580. Efeito suspensivo. Efeito extensivo, perdão. Olha lá. No concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. No concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Vamos lá, gente. E aí se fala de efeito extensivo. Suponhamos que um crime cometido em concurso de pessoas, houve a condenação, foram condenados 2 autores, apenas um deles recorreu. E ele veio a ser absolvido sob o fundamento de que o crime não existiu, de que o fato não ocorreu. Ele veio a ser absolvido em segunda instância sob o fundamento de que o fato não ocorreu. Esta é uma decisão que não é de caráter pessoal. O recurso, a procedência do recurso vai gerar esse efeito extensivo e vai beneficiar não só aquele que recorreu, mas também o coautor. Esse efeito extensivo não vai ocorrer se for de caráter pessoal. Suponhamos que 2 pessoas tenham sido condenadas por um homicídio e há um recurso e uma delas consegue demonstrar no recurso, ou 2 pessoas foram condenadas por estupro, enfim, e uma delas consegue demonstrar no recurso que... Não vamos nem falar de estupro, não. Vamos falar de lesão corporal, juiz comum, não tribunal do júri. 2 pessoas foram condenadas por lesão corporal gravíssima e uma delas recorre e demonstra, por meio de recurso, é absolvida sob o fundamento de que ela agiu em legítima defesa. Esta decisão não vai se estender ao co-réu, porque é uma decisão de caráter pessoal. É uma decisão que lhe é favorável, porém de caráter pessoal. Por fim, efeito regressivo. Efeito regressivo. Quando a gente for falar aqui de recurso em sentido estrito, vocês vão ver que o recurso em sentido estrito, ele apresenta esse efeito regressivo. O que quer isso dizer? Quando há a interposição de um recurso em sentido estrito, o juiz que proferiu a decisão, ele não só pode fazer essa análise, esse primeiro juízo de prelibação, como também ele pode não só analisar as questões de caráter processual, como também ele pode, no próprio mérito, ele pode mudar a sua decisão. Suponhamos que ele tenha decidido em um determinado sentido, nós vamos falar aqui das possibilidades do recurso em sentido estrito, ele tenha decidido em um determinado sentido e desfavorável ao réu, o réu recorreu e, na hora em que o juiz recebeu o recurso, além da análise, além do juízo de prelibação e analisar se todos os pressupostos daquele recurso estão presentes, se as normas processuais foram todas atendidas. Além disso, se nós estivermos falando de um recurso em sentido estrito, o juiz pode entrar no mérito do recurso, ele mesmo que proferiu a decisão, e voltar atrás. Por isso que se fala em efeito regressivo. Ele pode voltar atrás e falar, não, espera aí, realmente, o recorrente aqui, ele tem razão, eu errei quando eu decidi nesse sentido e eu estou voltando atrás aqui, estou modificando minha decisão. Isso é efeito regressivo. É presente no recurso em sentido estrito. Essa é uma característica do recurso em sentido estrito, que é um dos recursos que nós vamos ver hoje. Pois bem, primeiro dos recursos que nós vamos falar, gente, apelação.
Vamos lá. Apelação é o recurso manifestado pela parte que se julga prejudicada pela decisão judicial, interposto para Tribunal Superior, para que revogue no todo ou em parte. Apelação é recurso manifestado pela parte que se julga prejudicada pela decisão judicial, interposto para o Tribunal Superior, para que revogue no todo ou em parte. A apelação, gente, ela é o mais amplo dos recursos que há. Ela é o mais amplo dos recursos que há. E vejam vocês que a gente extrai aqui do conceito que ela pode atacar a decisão no todo ou em parte. No todo ou em parte. Ela é o recurso mais amplo que há. A regulamentação dela está entre os artigos 593 e 603 do Código de Processo Penal, está regulamentada entre 593 e 603. As situações em que cabe, quando é que cabe o recurso de apelação? Estão previstos lá no artigo 593. Vamos a ele aqui. Cabe recurso de apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz, em caso de condenação ou absolvição. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, no caso previsto no capítulo anterior. O capítulo anterior fala do recurso em sentido estrito. Nos casos não previstos no capítulo anterior, e aqui nós vamos falar de uma característica, o recurso em sentido estrito ele é cabível especificamente nos casos em que são estabelecidos na lei. O recurso de apelação ele é mais amplo, por isso que consta aqui do inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, onde não cabe recurso em sentido estrito, cabe apelação. Ele é um recurso mais amplo. 3. Das decisões do tribunal do júri, quando? A. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Vejam vocês que o recurso de apelação ele é cabível sempre das sentenças e decisões finais. Sentenças e decisões finais. A previsão, então, do seu cabimento está aí no artigo 593. O recurso de apelação, gente, ele é amplo. Ele é amplo. Por que se diz que o recurso de apelação ele é amplo? Porque ele devolve todo, por meio da interposição de um recurso de apelação, você pode devolver toda a análise da questão para o judiciário. Você pode encaminhar para a segunda instância toda a análise da questão. Pode submetê-la novamente à análise do judiciário. Por isso que se diz que ela é ampla. Toda a questão, todo o processo. Fala-se ainda, gente, que o recurso de apelação, ele apresenta a característica da residualidade. Residualidade. O que quer isso dizer? Vai caber recurso de apelação, se não couber, recurso em sentido estrito. Olha lá, nós acabamos de falar aqui, 593, inciso 2. Cabe apelação no prazo de 5 dias. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas pelo juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Qual é o capítulo anterior? O capítulo anterior é o que cuida do recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito, quando não couber recurso em sentido estrito, cabe recurso de apelação. Por isso que se diz que ele é amplo e por isso que se fala de sua
Disse que ele é amplo? Não, ele é amplo porque ele submete o processo na sua integralidade, novamente, à análise judicial. Disse que ele possui essa característica de residualidade, porque quando não couber recurso sentido estrito, cabe apelação. Primazia. Olha só, nós podemos ter uma determinada decisão que me é desfavorável, e a decisão pode ser desfavorável a mim, pode ser desfavorável ao réu, em vários tópicos. Ela pode ser desfavorável a mim em vários tópicos. Pode ser que, num determinado ponto, o questionamento, o recurso para essa análise deste ponto que me foi desfavorável, o recurso previsto é o recurso sentido estrito. Correto? Pode ser que outros pontos que me foram desfavoráveis, eles já não são mediante recurso sentido estrito, são mediante apelação. Em razão disso, para que eu não precise interpor dois recursos, um recurso sentido estrito para os determinados pontos previstos em lei e outro recurso de apelação para as outras questões não regulamentadas, em razão da primazia da apelação, eu posso me valer da apelação tão somente e, por meio dela, questionar não só aquilo que é cabível por meio dela, mas também aquilo que seria cabível por meio do recurso sentido estrito. Por isso que se fala em primazia. Na apelação, eu vou questionar não só o que é próprio dela, como também o que seria questionável por meio de recurso sentido estrito. Vou me valer somente dela porque a decisão me foi desfavorável em vários aspectos. Tranquilo? Apelação plena e apelação limitada. Apelação plena e apelação limitada. Por meio da apelação, e nós vimos aqui que uma das possibilidades é sentença condenatória, por meio da apelação, eu posso não só pedir a absolvição, e aí eu vou estar falando de uma apelação plena, como também eu posso questionar apenas parte da decisão. Eu, réu, posso, ao invés de pleitear a minha absolvição, eu posso apelar de maneira limitada e questionar a pena. Não, eu quero eu estou questionando aqui, eu concordo, realmente eu sou culpado, eu estou querendo questionar a pena. Vai ser uma apelação limitada. Ou não, eu não questiono nem realmente eu cometi o fato, e além de ter cometido o fato, a pena que o juiz me aplicou está correta. Porém, o regime de cumprimento da pena está errado, eu estou questionando o regime de cumprimento de pena. Isso é uma apelação limitada. Tranquilo? Ainda falando de características da apelação. Isso aqui eu até já abordei. O Ministério Público, no recurso de apelação, ele tem legitimidade para recorrer tanto pedindo a condenação quanto pedindo a absolvição. Ele só não pode recorrer na ação penal pública, ele só não pode recorrer desfavoravelmente ao réu na ação penal privada, porque na ação penal privada ele funciona como fiscal da lei. Na ação penal privada ele pode, sim, recorrer pedindo a absolvição, ele pode recorrer favoravelmente ao réu. Para prejudicar o réu, ele não pode recorrer. Na ação penal privada, não. Na ação penal pública, ele pode recorrer tanto para piorar quanto para melhorar a situação do réu. Outra característica importante, gente, apelação subsidiária do apelo oficial. Olha só, na ação penal pública, a quem compete recorrer? Né? Ou melhor, quem é o autor da ação penal pública? O autor da ação penal pública é o Ministério Público, correto? Compete a ele propor a ação e compete a ele recorrer. Vocês lembram quando a gente estuda ação, a gente vê que existe a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público não propõe a ação penal no prazo estabelecido em lei,
e aí o interessado, o ofendido, a família do ofendido, da vítima, pode interpor o recurso, pode propor ação. Aqui a lógica é a mesma. Aqui a lógica é a mesma. Vamos lá no artigo 598. Artigo 598. Aqui. 598? É isso, é. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Olha só, gente. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, se, tendo ocorrido a absolvição do réu, por exemplo, tendo ocorrido a absolvição do réu, se ele não interpõe o recurso no prazo estabelecido em lei, e aqui o 598 fala de recurso de apelação, não é isso? Acabamos de ver aqui. Qualquer das pessoas pode interpor apelação. Recurso de apelação. Se o Ministério Público não deixa escoar o prazo sem interpor, o ofendido, a vítima ou qualquer das pessoas ligadas a ele, aquelas mesmas pessoas que podem propor ação penal privada subsidiária da pública, também podem apelar de maneira subsidiária. Reformácio império, gente. Reforma em prejuízo. Nós temos a proibição da reforma em prejuízo. O que quer isso dizer? Quando quem recorre é apenas a defesa, a decisão da segunda instância nunca pode lhe ser pior do que a decisão da primeira instância. Suponhamos que a pessoa tenha sido condenada pelo cometimento de um determinado crime a 1 ano de prisão. E ela recorre pleiteando a sua absolvição. Somente ela recorre, a acusação não. A segunda instância, ela não pode lhe dar uma decisão que lhe seja mais desfavorável. Ela não pode, por exemplo, além de manter a condenação, passar a pena de 1 para 2 anos. Por que ela não pode? Porque é proibida a reforma em prejuízo. Reformácio impégios. Tranquilo? Por quê? Porque quem recorreu foi só a defesa. Se tivessem recorrido defesa e Ministério Público, aí seria diferente. Suponhamos que a defesa recorreu pedindo absolvição e o Ministério Público recorreu querendo uma pena mais alta. Nada impede que a segunda instância dê razão ao Ministério Público e aumente a pena de 1 para 2 anos. O que não pode ocorrer é se o recurso foi simplesmente da defesa, a segunda instância não pode aumentar a pena, não pode trazer uma situação mais prejudicial para o recorrente, quando apenas ele tenha recorrido. Da mesma forma que nós temos a reformácio impégios dentro do mesmo processo, nós temos a reformácio impégios indireta. Reformácio impégios indireta. É quando essa proibição da reforma em prejuízo, ela gera efeitos em outro processo. Como é que isso se dá? Suponhamos que a pessoa foi condenada a 1 ano, recorreu e, por qualquer motivo, a decisão, o processo veio a ser anulado. Em segunda instância, o processo vem a ser anulado. Em primeira instância, nós temos uma decisão de 1 ano de pena privativa de liberdade. 1 ano de pena privativa de liberdade. Essa foi a decisão em primeira instância. A defesa recorreu e, em segunda instância, o processo foi anulado. Pois bem,
Vindo a pessoa a ser processada novamente pelo mesmo fato, já que o processo foi anulado, nós vamos ter que recomeçar o processo. Vindo a pessoa a ser, sendo possível, vindo a pessoa a ser processada novamente pelo mesmo fato, suprida aí o que ocasionou a nulidade, né? Neste caso, a nova decisão não vai poder ser superior a 1 ano. Por quê? Porque quem recorreu, quem interpôs o recurso quando ocorreu a nulidade em segunda instância foi a defesa. Se a acusação tivesse recorrido e nós tivéssemos a anulação do processo, declaração da nulidade do processo em segunda instância, por decisão da acusação, aí não. Aí nós não teríamos a proibição da reformácio império, nós não teríamos a reformácio impérios indireta. Nós só temos a reformácio impérios indireta, ou seja, a proibição da reforma em prejuízo de maneira indireta em outro processo, quando quem recorreu foi apenas a defesa. Tranquilo? E reformácio in melos, ou seja, reforma em benefício. Reformácio in melos é reforma em benefício. Olha só, se não há possibilidade de se piorar a situação do réu quando apenas ele recorre, nada impede que a situação do réu melhore quando apenas a acusação recorra. Suponhamos que nesse mesmo processo em que a pessoa foi condenada a 1 ano de pena privativa de liberdade. A pessoa foi condenada a pena de 1 ano privativa de liberdade e quem recorreu foi apenas a acusação. Nada impede que em acusação, na segunda instância, o tribunal absolva a pessoa sob o fundamento de que ela é inocente. Não é proibido a reforma em benefício, quando quem recorre é apenas a acusação. O que é proibido é a reforma em prejuízo, quando quem recorre é apenas a defesa. Beleza? Recurso em sentido estrito, gente. E aí, nós vamos falar desse segundo recurso da noite. Recurso em sentido estrito. Recurso mediante o conceito. Esse conceito é do Capês. Recurso mediante o qual se procede ao reexame de uma decisão nas matérias especificadas em lei, possibilitando ao próprio juiz recorrido uma nova apreciação da questão antes da remessa dos autos à segunda instância. Recurso mediante o qual se procede ao reexame de uma decisão nas matérias especificadas em lei, possibilitando ao próprio juiz recorrido uma nova apreciação da questão antes da remessa dos autos à segunda instância. Olha só, gente, a regulamentação está lá entre o artigo 581 e 592. Quais são as principais características do recurso em sentido estrito? Primeira delas, como consta aí do conceito, ele só é cabível nas situações pontuais previstas em lei, ele não apresenta aquela característica da residualidade do recurso de apelação, ele só é cabível nos casos específicos indicados na lei. E 2, no recurso em sentido estrito, existe a possibilidade do juiz, chamado aí no conceito de juiz recorrido, dele novamente apreciar a questão. Existe a possibilidade do juiz exercer o juízo de retratação. Ao receber, o juiz decidiu. Ao receber o recurso em sentido estrito, que está questionando a sua decisão, ele não só vai exercer o juízo de prelibação e analisar se todos os pressupostos estão presentes, como também ele pode, no mérito, entender, falar, não, peraí, com essas novas razões apresentadas aqui pelo recorrente, eu estou vendo que, de fato, ele tem razão. Eu vou exercer o juízo de retratação e vou voltar atrás. Então, exercendo esse juízo de retratação, a depender do que está sendo questionado, não se faz necessário nem o processo ir para a segunda instância.
Pode ser que a demanda seja resolvida lá mesmo, em primeira instância, a depender da decisão da retratação feita pelo juiz. Olha lá, vou indicar algumas situações aqui específicas, são situações, inclusive, que nós já vimos, onde cabe o recurso citi distrito. Quer ver? Artigo 581, artigo 581, 489 e 15. São situações que nós já vimos. 581, 581. Olha lá, caberá recurso em sentido distrito da decisão, despacho ou sentença. Que não receber a denúncia ou queixa, nós vimos que nós temos uma primeira decisão de recebimento de denúncia ou queixa. Se o juiz não receber, qual recurso que o Ministério Público tem que interpor? Recurso em sentido distrito. 4, que pronunciar o réu. Quando nós falamos de júri, nós dissemos que nós temos a decisão de pronúncia, que é aquela de encaminhamento do réu para o tribunal do júri. Havendo a pronúncia, qual é a decisão, qual o recurso que a defesa pode interpor para reanálise dessa pronúncia? Recurso em sentido distrito. 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, se a decisão, se o juiz negar, se o juiz não acolher o pedido de prescrição ou causa extintiva de punibilidade, o recurso cabível para questionar essa decisão é o recurso em sentido distrito. São questões pontuais que vocês já viram. Aqui é interessante. 15, que denegar a apelação ou julgá-la deserta. Se eu interponho, olha só, para vocês verem que leitura, recurso do recurso. Meu cliente foi condenado. Eu apresento uma apelação. O juiz denega a apelação, e o que é denegar a apelação? No juízo de prelibação, ele fala, não, você não preencheu aqui os pressupostos, eu não recebo o seu recurso. Qual o recurso que eu tenho para recorrer dessa decisão do juiz que não recebeu o meu recurso? Recurso em sentido distrito. Ou se o juiz entender que a minha apelação foi deserta, eu interpus o recurso, ele recebeu o meu recurso, só que o juiz entendeu que eu não apresentei as razões recursais a tempo, por exemplo, e aí julga que a minha apelação está deserta, ou seja, você não apresentou as razões de recurso, você desistiu do seu recurso, não desistiu expressamente, né, mas o seu recurso ele está deserto. Caso o juiz decida nesse sentido, e eu queira, não, peraí, doutor, eu quero que minha apelação seja analisada, qual recurso que eu tenho que me valer? Recurso em sentido distrito. Então, vejam vocês que são estes casos pontuais aí, previstos no artigo 581. Se qualquer questionamento de sentença condenatória absolutória, se ele não tiver por fundamento nenhum desses incisos aí do 581, qual o recurso que eu vou utilizar? O recurso de apelação. Por quê? Porque ele apresenta o caráter da residualidade. Residualidade. Muito bem. Bom, gente, algum questionamento aí a respeito? Algum questionamento aí a respeito dos recursos? Eu havia pedido aqui que fizesse o áudio, porque eu estava projetando. Aqui, Éder, você fez algum questionamento, estava se referindo exatamente a quê? Se recorda? Estou vendo aqui que foi 8h24. E como eu estava com a tela aberta para mim, eu não estava visualizando. O que tem os embargos? O embargo de declaração? Está falando dos embargos de declaração? Não, o embargo de declaração ele não serve para reanálise de mérito, não. O embargo de declaração ele só serve para uma coisa. Quando o juiz
na decisão, na sentença, ele fala-se em obscuridade, contradição ou omissão. Se o juiz ele não analisa determinada alegação feita pelas partes, ou não analisa determinada prova, nós estamos diante de omissão. Se o juiz, a decisão dele está truncada, não está dando para você entender o que é que ele quer, nós estamos diante de obscuridade. Ou se o juiz fundamenta tudo num determinado sentido, a fundamentação dele é toda no sentido da absolvição, e ao final condena, nós estamos diante de uma contradição. Qualquer dessas circunstâncias, você pede ao juiz, fala, doutor, sua sentença aqui está meio estranha. Esclarece aí para mim, por favor. Por isso que se fala de embargo de declaração. Pode ser que, lógico, nada impede que, se estivermos, por exemplo, diante dessa situação em que o juiz, a fundamentação dele foi todinha no sentido de absolvição e ao final ele condena, nada impede que o juiz, não, peraí, realmente houve uma contradição aqui, eu não é para condenar, não, eu estou absolvendo. Então, nada impede que ele vá, sim, lá no dispositivo alterando, ele não deixa de entrar no mérito. Mas o propósito é simplesmente esclarecimento. Tanto é esclarecimento que, passado o embargo de declaração, nós ainda temos a possibilidade da interposição ou do recurso sentido distrito. Ele esclareceu o que tinha de esclarecer, nós temos a possibilidade da interposição ou do recurso sentido distrito ou da apelação, para aí entrarmos no mérito. Tranquilo? Algum outro questionamento, gente? Bom, aqui a gente encerra. Tenho que dizer que foi um prazer dar aula para vocês, espero ter contribuído no aprendizado aí de vocês, e quem quiser vir para a Polícia Federal, pode ficar à vontade, que nós estamos precisando de gente. Beleza? Um abraço e boa noite.